Vamos resolver agora o exemplo 4.7 do livro de Resistência dos Materiais do Hibbeler, 7ª edição. Nesse problema, nós temos 3 barras de aço. Está identificado aqui qual é o tipo de aço que compõe essas 3 barras. Inclusive, se nós quisermos buscar e precisarmos buscar as propriedades desse material, lá no livro do Hibbeler, lá no final, nos apêndices e anexos, existem tabelas com as propriedades desses materiais, de todos os materiais que são empregados no livro. E essas barras, elas estão conectadas por pinos, vejam que existem pinos, elas estão articuladas em suas extremidades a um elemento rígido. Esse elemento, ele apresenta movimento de corpo rígido. Se a carga aplicada no elemento for 15 kN, conforme nós temos aqui, determine a força desenvolvida em cada barra. A geometria está identificada aqui do problema, nós temos os comprimentos de cada trecho e também nós temos as áreas das seções transversais de todas as barras. A B e EF possuem a mesma área e a barra CD possui a área de 15 milímetros. Bom, uma vez que essas barras estão articuladas nas extremidades e não possuem cargas externas aplicadas ao longo do seu comprimento, nem momentos aplicados, a gente já sabe que, assim como as barras de treliça, elas apresentam força ao longo do seu eixo, um esforço, portanto, normal. Com isso, a gente já tem condições de desenhar o diagrama da estrutura. Ou melhor, de cada uma das partes em separado. Essa estrutura é composta por 3 barras, mais um elemento rígido, as barras AB, CD e EF. E nós sabemos que nós temos 15 kN aplicados nesse ponto. Nós também sabemos do conhecimento prévio que aqui existirão forças na direção das barras, as forças AB, F, CD e F, EF. Nós vamos em busca dos valores dessas forças. Sabemos também que, pelo princípio da ação e reação, essas duas partes da estrutura que estão conectadas, elas apresentam forças iguais e contrárias. E para o equilíbrio de cada uma das barras, a gente precisa ter a mesma força. A força que existe aqui é igual a essa e essa aqui é igual a essa pelo equilíbrio da própria barra. Então, essa barra está submetida à força F e F, esforço normal FF, aqui FCD e aqui FAB. Foi escolhido essa convenção aqui, esses sentidos para os vetores, mas nós sabemos que quando a gente trabalha com vetores, caso a gente tenha escolhido um sentido contrário, nós vamos ter um resultado negativo, e nesse caso a gente pode inclusive alterar o sentido para terminar o cálculo da nossa estrutura, se for necessário. Nós temos, nesse caso, a gente consegue identificar bem que nós temos, nesse caso, um problema hiperestático. Nós temos 1, 2, 3 incógnitas e apenas 2 equações de equilíbrio que vão nos auxiliar, porque somatório de forças em X aqui não nos ajuda. Por mais que a gente faça uso do somatório de forças e 2 equações de momento, a gente sabe também que uma dessas equações de momento ela vai ser linearmente dependente do somatório de forças. Então, nós temos um problema hiperestático. Nós vamos resolver esse problema com equilíbrio e com equação de compatibilidade. Vamos iniciar, então, com o equacionamento do equilíbrio. Eu vou fazer somatório de forças e somatório de momentos em A e em C, mas nós vamos utilizar as 2 equações de momento. Além disso, convenção
como positiva aqui para somatório de forças e momentos. Vou fazer equacionamento de momentos no ponto A. Em relação a esse ponto, essa força provoca um momento negativo, com esse braço de alavanca, aqui já vamos também colocar as distâncias, elas são importantes no cálculo do momento. Esses valores foram fornecidos inicialmente, nós temos 0,2, 0,2 e 0,4 metros. Essa força com esse braço de alavanca, positivo. Essa força com esse braço de alavanca, positivo. Segunda equação de momento que vai ser utilizada, somatório de momentos em C. Em C, nós temos que essa força com esse braço de alavanca provoca um momento positivo, essa força provoca um momento negativo e essa força com esse braço de alavanca provoca um momento positivo. Com isso, então, eu vou colocar aqui as duas equações de equilíbrio. Nós vamos utilizar essas duas equações. Essa equação aqui no final nós vamos verificar, utilizar ela para verificação lá no final. Para continuar, então, o nosso problema, já que nós temos apenas duas equações e elas não permitem calcular as três incógnitas, nós vamos trabalhar com a equação de compatibilidade. Lembrando que a equação de compatibilidade, ela raciocina sobre as deformações que acontecem na estrutura. São três incógnitas, nós temos duas equações de equilíbrio, precisamos gerar uma equação de compatibilidade para completar o sistema que nos auxiliará a resolver o problema. De onde virá essa equação? Vem do fato de que o elemento rígido, a placa ACE, ou melhor, a barra ACE, ela vai ter um deslocamento de corpo rígido, então ela vai se deslocar, a gente pode até desenhar dessa forma aqui o deslocamento. Claro que eu estou fazendo um deslocamento bastante grande, a gente sabe que está no regime elástico, essas quantidades são pequenas. Imaginando que aqui ela vai se deslocar mais para baixo do que em relação do que esse ponto. Aqui nós temos a variação do comprimento EF. Como nós sugerimos que isso é tração, nós vamos ter aqui um aumento do comprimento. Aqui no meio desse trecho nós temos a variação do comprimento CD, daquela barra, uma vez que ela está tracionada, ela vai aumentar.
finalmente aqui nós temos a variação do comprimento da barra AB. Essa então vai ser a deformação as variações de comprimento que nós teremos em cada uma das barras e que nós visualizaremos aqui nesse elemento rígido e no seu movimento de corpo rígido. Aqui dessa figura, dessa geometria do movimento em função das deformações que surgem, nós podemos identificar um triângulo que nos auxiliará a resolver, a equacionar a equação de compatibilidade que nós precisamos. Esse triângulo aqui, eu redesenho ele aqui, e nós temos condições de informar que essa quantidade aqui, esse tamanho aqui, é a variação AB menos a variação EF, essa quantidade total menos essa é que nos dá esse valor, e essa quantidade aqui é esse total menos essa quantidade. Essas dimensões também são conhecidas, 0,4 e 0,4. E a equação de compatibilidade que sai daqui é a seguinte: variação do comprimento AB menos variação do comprimento EF está para 0,8, assim como essa quantidade está para 0,4. Reescrevendo essa expressão, aqui nós utilizaremos aquela expressão já utilizada em outros exemplos. Variação do comprimento é igual à carga, a solicitação, comprimento do elemento, módulo de elasticidade do material e área da sua seção transversal. Tínhamos duas equações de equilíbrio e aqui temos a terceira equação de compatibilidade que nos auxiliará a resolver essas incógnitas. Temos aqui que esses comprimentos das barras AB, CD e EF são iguais, a gente pode cortar. O material dessas barras também são iguais, então nós não precisamos nesse exemplo, não precisamos ter o valor desse módulo de elasticidade, isso facilita. Então, apenas podemos cortar em função de nós termos zero aqui, é como se nós multiplicássemos essa expressão por 1 sobre o comprimento, aliás, o módulo E sobre o comprimento, sendo todos os comprimentos iguais e todos os módulos iguais. PAB, a gente sabe que é FAB dividido pela área, a área já tinha sido fornecida, 25
milímetros ao quadrado. A barra CD, ela possui uma área de 15 milímetros quadrados. E, finalmente, a última barra, que está submetida a um esforço EF, dividido também por 25 milímetros quadrados. Essa expressão, ela resulta em 0,04 FAB menos 0,133 FCD mais 0,04 FF. Equilíbrio mais compatibilidade eu vou reescrever essas equações. Vou reescrever essas equações aqui para nós termos elas todas juntas. Vejam que nessa expressão FAB não aparece, então nós temos 0 FAB mais 0,4 FCD mais 0,8 FEF igual a 3. A segunda expressão, nessa expressão não aparece o CD, mais 0 FCD e, finalmente, a equação de compatibilidade Esse é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Temos condições de resolvê-lo. A gente pode, por exemplo, trabalhar com essa expressão, isolar FAB, inserir nas demais expressões, isolar mais uma incógnita e substituir. Ou então, nesse caso, nós vamos utilizar a HP. Eu gostaria de mostrar para vocês como, através da HP, vocês têm condições de resolver rapidamente esse sistema, certo? Nós temos aqui nós temos a opção, no vermelhinho nós temos a solução de sistemas. Nós vamos entrar aqui nessa possibilidade de resolver o sistema linear. Aqui nós vamos resolver, através da HP, aquele problema de álgebra, AX igual a B, onde A é a matriz e o B é o vetor. Vou inserir aqui, mostrando de novo para vocês como nós chegamos aqui. Nesse modelo de HP, eu entro com essa opção num SLV. Aqui nós entramos em Solve Linear System. Aqui nós entramos com a matriz A, com o vetor B. Edit. 0, Enter. Ponto 4, Enter. Ponto 8, Enter. Descemos aqui para a segunda linha.
0,4 menos 0, enter, 0,4, enter, 0,04, 0,133 menos 0,04, temos a matriz A, vamos inserir o vetor B, 3, é um vetor, 3 menos 0, enter novamente, descemos aqui, escolhemos o solve e nós obtemos, então, os 3 valores das incógnitas FAB, FCD e FEF. FAB encontrado foi igual a 9,52 kN, FCD é igual a 3,47 kN e, finalmente, F é igual a 2,02 kN. Nós encontramos valores positivos, o que indica que os vetores sugeridos são realmente nas direções, nos sentidos que a gente tinha escolhido inicialmente. E assim nós temos resolvido o problema que questionava quais eram as forças envolvidas aqui nas 3 barras dessa estrutura, que conecta 3 barras com um elemento rígido, quando é aplicado 15 kN. Se nós pegarmos essas 3 forças e somarmos, nós precisamos chegar ao valor de 15 kN. Aqui é a verificação que eu tinha comentado com vocês. Essa equação não foi utilizada, mas se nós somarmos essas 3 forças, nós chegamos então a 15 kN.